Oi, oi, oi! Tá chegando pra assistir o replay, né? Perdeu a live aí na hora do ao vivo. E se você veio ver o replay, saiba que hoje eu estou falando das razões que me levaram a mudar de carreira pela segunda vez. Shhh, né? Tem gente que muda de carreira uma, duas, três, infinitas vezes, né? Eu já tô aqui na minha segunda mudança e hoje eu vim compartilhar com vocês o que aconteceu, né, pra eu ter esse estalo e falar, nossa, preciso mudar. E a verdade, né, é que assim, quando a gente quer fazer, quando a gente tem uma meta, quando a gente quer alcançar alguma coisa e a gente fala, nossa, eu preciso mudar a minha vida, né? Não adianta ter uma vontadezinha fraca, sabe? Aquela coisa assim de, quem sabe um dia eu vou fazer sei lá o quê. Não, as grandes mudanças que a gente faz na vida, elas acontecem porque a gente não aguenta mais a situação onde a gente tá. E a gente precisa tomar uma atitude. Só que isso só acontece de fato quando a vontade vem forte, sabe? Assim, quando vem um desejo assim que te faz, sabe assim, pensar, peraí, eu preciso resolver isso na minha vida, eu não aguento mais, né? E eu cheguei nesse ponto. Eu percebo assim, sabe, gente, que eu tava no mesmo ponto lá em 2014, quando eu era advogado no serviço público, né? E trabalhava lá com os processos atrás de um computador, né? Praticamente não usava a minha capacidade de comunicação, né? Eu me sentia ali um peixe tentando cavar, né? Uma pessoa totalmente fora da minha habilidade natural, né? E ali, naquela época, quando eu descobri que eu podia trabalhar ajudando pessoas, né, no caso com coaching, né, foi uma coisa que veio muito forte, sabe? Assim, as pessoas falam, ai, Dani, como é que foi essa transição de carreira? Você planejou, você juntou dinheiro, você fez sei lá o quê. No meu caso, gente, do jeito que eu sou, né, uma pessoa que age por impulso, que faz as coisas muitas vezes até sem pensar, né, não existe isso de planejamento não, tá? Indico. É maravilhoso, né? Se inspirem em pessoas que planejam, que se preparam para fazer mudanças, mas não é o meu caso. Eu não vou vir aqui ficar fingindo que eu sou uma coisa que eu não sou, né? Então, ali naquele momento de serviço público, quando eu resolvi mudar, né? Não existia planejamento nenhum. A única coisa que aconteceu foi eu conversar com o Nando e o Nando falar assim, ó, eu tenho dinheiro aqui guardado, então fica tranquila que se você quiser fazer uma mudança, eu acredito em você, vai, né? Se acontecer qualquer coisa e você por acaso não conseguir se sustentar, né? Eu te ajudo, né? Eu te ajudo nos primeiros meses, né? Você vai ter meu apoio. Oi, Gabi! Que bom que você tá aqui, amiga. Tô falando aqui da minha segunda mudança profissional, né? Pense, né? Eu olho pra isso e fico pensando, será quantas mais vão existir, né? E tô bem tranquila de que se tiver que fazer outras, beleza, a gente faz parte, né, do processo. Chegou atrasada, mas acabei de começar, Rê. Pode ficar tranquila que você não perdeu nada não, tá? Tô falando aqui da minha reinvenção profissional número 2, né? 2, sabe-se lá de quantas, porque agora eu não tenho mais a ilusão de que, vou trabalhar com isso para o resto da vida. Não, eu sei, né, que a gente tá num mundo de coisas extremamente transitórias, situações de amadurecimento, e à medida em que a gente vai se conhecendo, que o nosso trabalho vai nos mostrando os próximos passos, é natural que a gente queira se reinventar, que a gente queira fazer outras coisas, tá tudo bem, né? Aconteceu isso comigo lá em 2014 muito forte, né? É o que me fez sair do serviço público, vir pro empreendedorismo, né? Trabalhar atendendo, né, pessoas com coaching, né? Depois, o que aconteceu, gente? É o lance do movimento mostrar o caminho, né? E, na verdade, esse meu movimento de atender como coach lá em 2015, né? 2014, 2015, me mostrou que tinha muita gente precisando de ajuda na área dos negócios, né? Eu comecei a me destacar, as pessoas começaram a pedir minha ajuda, me procurar querendo saber como é que eu atendia, como é que eu renovava os processos, quanto que eu cobrava e mil e uma coisas, né? E era muito fácil falar daquilo que eu fazia no dia a dia, né? Não tem nada mais fácil nessa vida do que falar do que a gente realmente entende, né? Porque a gente tá com a mão na massa, tá vivendo alguma coisa prática, né? E aí, pra mim, foi muito natural virar mentora de negócios, sabe? Assim, foi orgânico. Aconteceu, né? Aconteceu pelo próprio movimento, né? Eu fui conduzida aí pra ir pra esse lado, né?
E eu adoro a área de negócios, né? Eu acho, assim, extremamente importante a gente olhar pras estratégias, pro marketing, pras finanças, né? E tudo que envolve um negócio. Só que o que aconteceu, né? O meu trabalho foi ficando muito chato. E isso não aconteceu da noite pro dia, gente. Eu tô resumindo aqui 9 anos de história, né? São 9 anos de estrada, trabalhando como mentora de negócios, tendo o grupo de mentoria que eu tive esses anos todos, né? O grupo de mentoria existe ainda, né? A Move, com certeza vai entrar algum mover aí hoje. E vai poder falar que a gente tem um grupo lindo, né? Que é muito forte, que se apoia muito, né? Em todos os momentos dos nossos negócios, né? Só que foi ficando sem graça no sentido de... eu vou lá, faço um lançamento, vendo um curso, né? Um monte de gente compra, aí tá, beleza, um ou outro vai lá, assiste, se transforma, mas eu nem tenho contato direito com a pessoa, sabe? Assim, meu trabalho foi ficando muito distante, foi ficando muito frio, sabe? Assim, e o que fez eu me destacar lá no início, quando eu comecei a empreender, não foi estratégia, frieza, nada disso. É fato que eu fui ficando boa nisso, porque fui estudando, fui vivendo, fui experimentando um monte de coisa, até para contribuir com os meus mentorandos, né? Eu sou uma pessoa que gosta de colocar a mão na massa, e eu fiz isso esses anos todos, só que já não tinha muita graça, sabe? Assim, a hora que eu olhava pro que eu tava fazendo, assim, não me empolgava mais. E eu sou uma pessoa que preciso dessa alegria, dessa empolgação no dia a dia, né? Pra galera que curte astrologia, né? Eu tenho Júpiter lá na casa 6, que é a da rotina diária, né? Então, assim, eu precisava de alguma coisa que chamou o Move, tá vendo? Já chegaram. Oi, Agda! Beijo! Então, assim, eu preciso me empolgar com o que eu tô fazendo, sabe? Assim, eu não posso fazer uma coisa que eu fico ali no bastidor, quietinha. Eu até experimentei, porque nesse período que eu passei agora de não saber o que eu queria fazer da vida, né? Eu experimentei muitas coisas. A gente teve uma agência de marketing, né? A gente fez vários projetos diferentes e que envolviam o meu trabalho nos bastidores. Mas, assim, ficou muito claro que não era isso que eu queria, sabe? Assim, que não era isso que fazia meu coração bater mais forte, né? E assim, gente, ficou uma enorme interrogação na minha cabeça. E o mais difícil de lidar com isso tudo foi, assim, não acreditar que isso estava acontecendo, que fosse possível, né? Porque lá em 2014, quando eu deixei o serviço público, eu estava completamente apaixonada pelo que eu estava fazendo, sabe? Assim, eu sentia que meu trabalho transformava a vida das pessoas, né? Que era algo que gerava impacto e, assim, me deixava muito feliz, sabe? Assim, o meu dia a dia, atendendo os clientes de coaching, era muito... Era muito assim, era muito empolgante, né? Era apaixonante. Eu via que realmente meu trabalho, ele tava cumprindo um propósito, né? Ele tava gerando transformação pro mundo de pessoa em pessoa, né? E aí foi ficando todo mundo muito sem graça. Eu já não via mais, sabe, assim, o porquê, né, de fazer as coisas, né? Então chegava, né, segunda-feira eu já tava ficando desanimada e, eu não acredito, vou ter que trabalhar de novo, né? E aí, gente, empreendendo, eu fiquei na mesma situação que eu tava lá na época do serviço público, de não me enxergar, de olhar pro que eu tava fazendo e falar, peraí, mas isso não é minha cara, né? E todo ano eu faço Revolução Solar, todo ano, né? Há muitos anos já tem um amigo muito querido que é astrólogo e que olha a minha Revolução Solar, né? E eu fico ansiosa esperando a data chegar, porque é sempre muito revelador pra mim. Eu vejo a Revolução Solar como um GPS que mostra, né, o caminho que a gente vai trilhar ali naquele período de um ano, né? Então eu sempre levo muito a sério, né, essa leitura lá. Meu amigo, ele olha a Revolução, grava áudios pra mim, às vezes a gente faz sessão no Zoom, né? E é sempre muito impactante tudo que ele me fala, né? E nesse ano específico, né, na hora que a gente fez lá a Revolução e que ele me falou que ele tava vendo pro meu ano, né? Ele falou assim, Dani, você tá atrasada. Fala pro Ariano que ele tá atrasado. Ares é pioneiro, né? Faz as coisas na frente, faz acontecer, coloca a mão na massa, né? Aí ele vira e fala que eu tô atrasado, porque eu já devia ter feito uma mudança profissional há muito tempo e que eu tava persistindo, eu tava adiando, né? E que esse ano não ia ter jeito, que ia ter que acontecer e que ia acontecer uma inovação profissional muito grande e que ia mudar a imagem que as pessoas tinham de mim, né? Assim, que ia ser algo realmente muito impactante, né? E assim, gente, eu tomei um susto, porque ouvindo ele falar, por mais assim que meu trabalho não tivesse lá essas coisas, né? Na minha cabeça ali naquele momento, eu tava num processo de estar dentro do túnel, né?
Eu sempre falo pra vocês que nós somos pessoas dentro de garrafas, a gente não consegue enxergar o nosso próprio rótulo, né? A gente precisa de ajuda de outras pessoas pra nos orientarem, né? Pra falar, ó, você não tá vendo que isso aqui é óbvio, né? Você não tá vendo que isso aqui não é pra você ou que é pra você, né? A gente precisa ter mentores nessa vida, né? E eu tava num momento de túnel de não conseguir enxergar o que é que eu queria fazer da minha vida, né? E eu não pensava que isso fosse possível, porque eu realmente tinha a ilusão de que eu já tinha me encontrado profissionalmente, que eu era uma pessoa bem-sucedida e que eu não tinha mais que preocupar de questionar se eu tenho que trabalhar com negócios ou não, né? Isso era uma coisa que estava resolvida pra mim, né? Mas quem disse, né? Quem disse? Né? Um belo dia eu resolvi mudar. Na verdade, eu não resolvi mudar coisa nenhuma, né? Eu fui obrigada a mudar. Né? Eu me vi completamente paralisada, sem conseguir produzir conteúdo, coisa que eu fiz por 9 anos, né? Eu sempre produzi conteúdo aqui, sempre fiz live, sempre fiz vídeo, né? Zilhões de posts. Se vocês olharem, né? Eu não apaguei nada, nem vou apagar, porque tá aí, é minha história, eu honro, né? Todas essas etapas do processo. E assim, eu vi que não era mais isso que eu queria fazer. Né? E agora? Eu vou fazer o que da vida, né? Porque na hora que você vê que você não tá feliz fazendo o que você faz, que não tá fazendo sentido, que não tá sendo legal trabalhar com aquilo, né? Vem aquele momento de, mas eu não sei fazer outras coisas. Porque querendo ou não, gente, estamos dentro da garrafa, entendeu? A gente fica muito limitado, com a visão muito assim, limitada mesmo do que a gente pode ou não pode fazer, né? E na hora que eu olhava para os meus resultados, para os meus números, né, para tudo que eu tinha conquistado esses anos todos, né, trabalhar com negócios era um caminho óbvio e que já estava construído, né? Então, para que eu vou fazer outra coisa? Só que, como isso estava me angustiando, eu não estava feliz, né, não estava me identificando mais, eu comecei a observar, sabe? Assim, observar o que eu gosto de fazer, né? O que realmente faz a diferença no meu trabalho, né? Eu me lembrei lá da Dani de 2014, alegre, né? Assim, feliz, compartilhando as minhas histórias, né? Lá dos processos de coaching, né? E assim, muito confiante, sabe? De que eu tava no caminho certo. Por quê? Porque eu tava ajudando pessoas, né? Então, assim, querendo ou não, independente da forma que isso é feita, né? O que eu gosto de fazer, o que me faz realmente ficar empolgada no dia a dia, é contribuir, é ajudar as pessoas, é ver que elas estão se transformando, que elas estão se conhecendo mais, que elas estão tomando decisões importantes na vida, né? Graças ao encontro que elas tiveram comigo, né? A clareza que seja lá o que for que eu estiver fazendo, né? Trouxe pra vida delas. E aí veio, né, tá, beleza, eu quero voltar a atender, né, eu quero voltar a transformar a vida das pessoas, a cuidar delas, né, mas eu vou fazer isso como, né, e aí, né, pra que lado que eu vou? São muitas possibilidades, mas e aí, por onde eu começo, né? E aí, gente, engraçado, né, que pensando até mesmo lá no início de tudo, né, quando eu criei a minha mentoria, quando as pessoas vieram, né, pros meus grupos, né, quando eu tive a ideia, né, de criar lá os planetas e tudo, eu me lembrei do dia exato, né, em que eu criei os planetas, que eram os grupos de mentoria, que eu fui contar pro Nando e ele falou assim, tá bom, você vai dividir esse povo por signo agora, né? E eu falei assim, não, claro que não, né, eu não vou dividir ninguém por signo, porque senão ninguém vai levar a sério, o negócio já é espalhafatoso, né, já chama a mentoria top das galáxias, imagina se eu começar a dividir o povo por signo. E aí, lembrando dessa situação, né, de criar lá os planetas, eu vi que existia uma crença aí bem forte de, se eu falar de qualquer coisa relacionada a signo, não vão me levar a sério, né? Então, assim, acho que foi esse sentimento de não vão me levar a sério que bloqueou essa possibilidade de eu trabalhar com astrologia, sabe? Eu nunca nem cogitei, gente, nem por um minuto, né? Nunca passou pela minha cabeça trabalhar com astrologia, né? É uma novidade total, não só pra vocês, como pra mim também, né? Que fui buscar, que fui estudar, que fui entender mais sobre isso. Até porque, assim, desde criança, né, que na minha casa tem um monte de livro de astrologia, que a minha mãe fala sobre a lua, sobre os planetas, né? A minha mãe é muito apaixonada por astrologia, ela estuda diariamente sobre isso, né? Então eu cresci já sabendo que existia isso e que era muito bacana. Todo ano olhava, né, como é que tava o meu mapa. Sempre tive
com o meu mapa no celular, né? Sempre consultando, né? Mas nunca me passou pela cabeça mexer com nada relacionado à astrologia, né? Mas eu estava, né, 1h da manhã aqui no Instagram perdida, né? Passando, igual todo mundo, né? Assistindo os stories. E acabei caindo numa live. Obrigada, Hélida. Acabei caindo numa live do Rodrigo. Rodrigo Dal... Ixi, eu não vou lembrar o sobrenome dele exato, né? É um astrólogo, ele é marido da Paula Abreu, que é uma pessoa, nossa, que eu admiro muito, muito querida, né? E eu tava lá assistindo a live dele e ele tava falando sobre missão espiritual, sabe? Assim, como olhar isso no mapa, né? E aí já corri, peguei meu mapa, fui olhar, né? Falei, olha só, eu nunca tinha olhado pra isso desse jeito, eu nunca tinha olhado pra aquela ferradurinha que tem lá no mapa, né? E que fala do caminho que nós estamos seguindo, muito mais que profissional, mas espiritual, né? E aí falei, nossa, que legal, é isso, né? E aí comecei a olhar outras questões do meu mapa, como sempre, fiquei lá viajando na maionese, pesquisando um monte de coisa, porque eu sempre faço isso, né? De entender melhor cada detalhe do mapa. E aí eu parei e pensei, mas peraí, por que eu nunca cogitei trabalhar com astrologia? Né? Por que isso nunca foi uma opção? Né? E aí, gente, aconteceu uma coisa, né? Que eu chamo de momento eureka, porque veio muito forte, sabe? Assim, sabe quando você recebe uma informação e você entende, epa, é por aqui que eu tenho que ir. Foi exatamente assim que eu me senti, sabe? Ali, depois da live não, porque eu dormi, acordei no outro dia, e aí que eu refleti sobre o que tinha acontecido, né? Gente, eu sou apaixonada por planetas, por constelação, eu tenho, tatuagem de sol, né? Aqui tem a lua, tem estrelinha aqui atrás, né? Assim, eu sempre gostei, se deixasse, eu tatuava todos os planetas aqui pelo corpo, porque é realmente uma coisa que me chama muita atenção, que mexe muito, né, com tanto o lado consciente quanto inconsciente. Sempre foi uma coisa que eu gostei de pesquisar, né? E aí eu falei, epa, peraí, é isso. Eu vou trabalhar com astrologia, né? E a pessoa que lê a minha Revolução Solar, ela me falou, o que você vai fazer é uma coisa fora da caixa, sabe? Assim, não é nada parecido com o que você já faz. Eu já tinha feito constelação familiar também, né? E a consteladora falou a mesma coisa, que minha forma de trabalhar ainda não tinha se apresentado no campo, que isso ia surgir ainda, né? E que não estava claro, né? Que não dava pra saber como seria esse trabalho que eu ia fazer, né? E, de repente, Tânia, foi assim, sabe? Sabe assim, quando veio uma força muito forte, né? Muito forte, muito poderosa, falando assim, é isso que você tem que fazer. E aí, né, lá vem, né, os impedimentos, né? Como que eu ia contar isso pro Nando, pra Flávia, que são meus sócios, né? Que do nada eu resolvi trabalhar com astrologia. Será que eles iam me apoiar? Será que eles iam concordar com isso, né? Eles são duas pessoas muito importantes pra mim, né? E lá vou eu fazer reunião e falar pra eles, gente, literalmente eles ficaram de boca aberta, assim, ó. Não acredito. Agora ela danielou mesmo, né? Ela tá indo longe, né? Que mudança, né? Que mudança de posicionamento, de forma de trabalho, de tudo. Que reconstrução, porque querendo ou não, eu estou recomeçando, né? Numa coisa totalmente nova, né? Não só pra vocês, como pra mim, né? E aí falei pra eles, né? Gente, eu senti muita vontade, eu tô muito empolgada com isso, eu quero fazer, né? E assim, eu confesso pra vocês que o meu sentimento era tão forte de que eu tinha que seguir esse caminho, que se por acaso eles não tivessem me apoiado, eu teria seguido sozinha do mesmo jeito, sabe assim, do tanto que veio forte, né? E eu falei pra eles, gente, é isso mesmo que eu quero, eu acho que é esse o caminho, né? Assim, eu sinto, é o que tá no meu coração, e eu quero saber se vocês topam, se vocês apoiam, né? Não que vocês tenham que falar sobre astrologia, mas, né, que se vocês querem continuar sendo meus sócios e me apoiando nisso, né? Sim, Tânia, estou em ano 1 de novo, igual 2014. Será que é coincidência? Claro que não, né? É ano de início, né? Das coisas. E assim, eu já sei o que vai acontecer. Esse ano eu começo, no ano que vem eu atendo um monte de gente, no outro ano eu já explodi e já tô fazendo um monte de outras coisas, né? Porque é esse o meu padrão aqui profissional. Mas aí, gente, que legal, né? Nanda e Flávia me apoiaram, né? Eles falaram, não, Dani, se veio tão forte assim, se é isso que você quer fazer, bora, né, bora. Claro que a gente te ajuda nos bastidores, né, e te apoia da melhor forma. E eu fiquei muito feliz por isso, sabe, assim, porque
mesmo sendo algo tão diferente do que eu sempre fiz, né? Eles conseguiram entender que era uma força muito grande, né? E o Nando até me falou no privado, depois conversando, eu e o Nando somos irmãos, né? Pra quem não sabe, tá chegando agora, né? E ele me falou assim, Dani, não é uma questão de acreditar ou não na astrologia em si, eu acredito em você, né? Eu acredito em você, eu sei que você vai fazer, que você vai se dedicar, que você vai fazer o seu melhor e que logo você vai acabar se destacando de maneira natural, porque é a sua verdade, né? Isso transparece, você vai usar seu poder de comunicação para falar disso para as pessoas, elas vão se interessar, elas vão querer saber mais sobre o assunto. Tem gente que nem acredita em astrologia, que vai começar a acreditar. Tem gente, inclusive, que vai querer virar astrólogo. Porque é natural quando eu começo a falar, né, de alguma coisa que as pessoas se interessem, inclusive, por fazer o mesmo que eu tô fazendo, e tá tudo bem, né? E eu falei, tá bom, então bora, né? Bora. E aí, gente, é aquela coisa, né? Pra tirar o carro do lugar, exige muita força, né? Exige muita dedicação. Não é fácil você começar um projeto novo, trabalhar tudo, construir página, construir tudo, né? Posicionamento, né? Fazer antecipação, porque eu fiquei aqui na cabeça de vocês, né? Dia 8/8 vai acontecer alguma coisa. Ai, Agda, obrigada. Ela tá falando que foi intenso quando fez o mapa, né? E que trouxe muita clareza pra ela sobre as forças, sobre os talentos. Que bom! Fico feliz demais de ter contribuído com você, que é uma pessoa tão especial pra mim, né? Tô vendo aqui a Karine falando, gosto de você em qualquer profissão. Ah! Obrigada, querida. Bom demais ouvir isso, né? E foi isso, gente. Eu vi que precisava mudar, né? O caminho, ele apareceu, assim, meio que do nada, né? Vindo totalmente do meu coração, do meu alinhamento existencial, das coisas que eu acredito, do que eu já faço todos os anos, né? Da minha curiosidade por entender como é que funciona, né? O que tá além do que a gente pode ver, né? Eu acho que não, eu tenho certeza que a gente é um grãozinho, né? Nesse universo todo e que não somos nada, né? Perto de todas as energias que circulam e que nos impactam diretamente, né? Nas nossas tomadas de decisão, em tudo que a gente faz. Ó, a Thalita também tá falando, amei fazer o meu mapa com você, nunca tinha feito, me deu um super norte profissional. Que linda, obrigada, Thalita. Obrigada, Tânia, pelo apoio. A Ju tá perguntando, já fiz o mapa, posso fazer de novo? É o seguinte, né? Gente, fazer um mapa é a coisa mais fácil do mundo, tá? Se você entrar em qualquer site, né? Em qualquer site, gratuitamente, você consegue imprimir o seu mapa. Se você sair pesquisando cada coisa, você vai acabar achando uma coisa aqui ou outra ali, né? O próprio chat GPT, gente, faz um monte de coisa hoje, né? Então, assim, ter o mapa, né, não é o grande lance da parada, né? Aqui, quando alguém vem e faz a sua inscrição para ter a análise personalizada comigo, na verdade, a pessoa está contratando o meu olhar para o seu mapa, né? E eu faço isso de forma totalmente terapêutica, sistêmica, para ajudar você em qualquer questão que você esteja em dúvida, ou nesse momento de túnel, como eu passei no profissional, né? Assim, eu procuro olhar principalmente as questões profissionais, porque é a área que me interessa mais, com a qual eu me identifico mais, né? Mas vocês sabem também que eu amo a parte de relacionamento. Eu comecei lá na época do coaching, trabalhando com relacionamento amoroso, né? E assim, Dani, posso fazer um mapa de novo? Pode, porque comigo você nunca fez, né? E aí, assim, depois que você já tá de posse do seu mapa e que você já se familiarizou com ele a ponto de consultá-lo sempre, de entender que ele é uma bússola para te mostrar como é que você vai seguir, né, a sua jornada aqui ao longo de toda a sua existência, porque o mapa natal, ele é muito amplo, ele mostra muita coisa, né? Tem horas que a gente nem entende, exatamente porque a gente ainda não amadureceu o suficiente para lidar com aquela informação que tá no mapa, né? E aí, assim, se você tá familiarizado, se você já tá entendendo como é que funciona o seu mapa e usando isso na sua vida, né, eu recomendo que faça a Revolução Solar todo ano. Né? Eu faço Revolução Solar todo ano e recomendo que todos façam, porque, gente, é um GPS, sabe, assim? É como se fosse uma bússola mesmo, mostrando quais são as tarefas que a gente tem ali para aquele ano, qual que é o pedacinho do seu mapa, né, que você vai trabalhar ali naquele período de 12 meses. É como se pegasse uma lupa, né, lá, colocasse lá no seu mapão, né, o mapa natal, que mostra tudo sobre a sua existência, e falasse, ó, nesse momento você vai trabalhar esse pontinho aqui.
né? Então fica muito mais claro que você, dentro daquele universo todo de evolução, de amadurecimento, de coisas que você vai viver, né? Em um ano você vai cuidar de um pedacinho, né? A evolução não dá saltos, né? Gigantescos, né? No próprio mapa tem lá uma área de Saturno que mostra que existem algumas mudanças que demandam tempo, que demandam amadurecimento, né? E de posse do seu mapa, né, e fazendo revolução solar todo ano, você consegue ter muito mais clareza. E, gente, autoconhecimento é tudo nessa vida, né? Nunca que eu teria conseguido fazer esse movimento e com essa força que foi necessária, sabe? Pra eu vir pra cá, falar com vocês de um assunto novo, me jogar, né? Se eu não tivesse buscado isso dentro de mim, né? Não tivesse buscado com as ferramentas que a gente tem, né? E a principal foi o meu mapa, né? E o bacana é que mesmo conhecendo meu mapa há anos, Ju, você falou que já fez, né? Eu já fiz o meu várias vezes. Teve uma vez, gente, que eu paguei pra fazer um mapa com a pessoa, durou 9 meses a espera, né? Muito tempo esperando. Eram os áudios, né? Eu ouvi os áudios super empolgada. E aí, vocês acreditam que eu perdi os áudios? Acabei perdendo os áudios, né? Ai, que ódio, né? Que vontade de saber onde é que tava isso, né? Porque, assim, foi muito precioso, mas eu acabei ficando com aquilo que eu consegui absorver ali no momento. E, na verdade, é isso que vai acontecer com todos vocês que fizerem mapa, sabe? Assim, vocês vão ouvir um monte de informações e vão conseguir pegar aquilo que tiver pronto mesmo pra absorver, pra aplicar no dia a dia, né? Nós somos extremamente limitados, né? Na nossa forma de pensar, de agir, todo mundo tem crença, né? E aí, quanto mais a gente trabalha isso, quanto mais a gente olha para os nossos superpoderes, coloca luz nisso, potencializa, né, aquilo que a gente tem de melhor, mais a gente consegue transformar as coisas que não estão legais na vida, né? E assim, eu tô num momento de muita alegria, de muita identificação com tudo que eu tô fazendo, né? Assim, essa semana eu já atendi 12 pessoas, né? De segunda pra cá, a gente tá na quarta ainda. Eu vou desligar aqui, né? E vou atender mais 2 hoje. E assim, tô ganhando quilometragem mesmo pra trabalhar com isso de maneira séria, né? E totalmente diferente do que vocês já viram. O enfoque é profissional, tá? Assim, é claro que eu olho, né, todas as questões durante a análise do mapa natal, né, falo sobre todas as áreas da vida, mas assim, o enfoque é destravar quem tem questões relacionadas à vocação, à própria missão espiritual também, que acaba que fica, né, envolvida aí, né, nesse lado profissional. Ó a Isabela falando que hoje tem você, né? A próxima, né? 2 horas, mapa da Isabela aí na área. E assim, o enfoque é mais mesmo profissional, tá? Pra gente olhar questões relacionadas a dinheiro, né? Porque muitas vezes a pessoa tá lá, ó, ralando, fazendo um monte de coisa, e é como se a torneirinha ali por onde saísse o dinheiro tivesse fechada, né? Nada acontece. A minha mesmo, gente, a minha torneirinha ficou fechada nos últimos meses. Por quê? Porque a principal habilidade que eu tenho pra fazer dinheiro é me comunicar. Né, me comunicar. E aí, se eu paro de me comunicar, seja lá por que motivo for, porque eu não tô acreditando mais no que eu tô fazendo, ou sei lá, porque travei, né, existencialmente, né, vou correr lá pra agendar o meu, maravilhosa. Beijo pra você, Gabi. Se eu fico travada, é óbvio que eu vou parar de fazer dinheiro na mesma quantidade que fazia antes. Né, assim, os nossos talentos, eles existem pra gente usar e colocar na prática e enfrentar o que tiver que ser enfrentado. Não tem essa de, a pessoa precisa se comunicar e ela não quer falar nada, ela quer ficar trancada dentro do quarto fazendo outras coisas. É óbvio que isso não vai gerar recurso financeiro pra ela, né? Então, assim, o que eu mais olho no mapa são as questões relacionadas à profissão, né, à vocação, à rotina do dia a dia, né, de trabalho, como é que isso se conecta com a sua missão espiritual, né, e entendendo isso, nossa, gente, já é, assim, meio caminho andado, tem muita coisa, né, que pode ser relacionada, né, com essa questão profissional, que é tão importante para todos nós, né, já que a gente vive num mundo onde a gente precisa produzir o nosso próprio sustento, né. E ó, o povo falando que vai agendar, que lindos! Agendem mesmo, tá? Vai ser um prazer poder contribuir com vocês. É bom demais ver vocês assim interessados, né, nesse assunto. E eu tenho certeza que depois que vocês conhecerem essa ferramenta, né, tiverem acesso aí ao mapa,
ao mapa natal de vocês e depois a Revolução Solar, vocês vão ficar apaixonados do jeito que eu sou, né? Há anos e anos e anos, né? Que eu tenho como bússola mesmo, né? Eu tô nesse momento aqui, tô aqui com as minhas anotações do meu mapa, né? E é surreal, gente. Dá pra ficar ticando, sabe? Assim, porque você faz uma Revolução Solar e você consegue ver tudo que você vai ter que trabalhar naquele período de um ano e você olha, né? Joga o chapéu, corre pra buscar e começa a trabalhar questão por questão até que você consiga desenvolver e falar, nossa, realmente esse ano valeu a pena. A Fer tá perguntando, o que é a Revolução Solar? Fer, Revolução Solar é o melhor presente de aniversário que uma pessoa pode se dar. Por quê? Ela é feita 2 meses antes do aniversário ou até 2 meses depois, nesse período, tá? Então, assim, vamos supor, a pessoa que nasceu hoje, que é dia 9 de agosto, né? O ideal para ela fazer Revolução Solar é de junho, 9 de junho até setembro, outubro, até 9 de outubro. É o período perfeito, né? Por quê? Porque é um mapa que vai te mostrar quais são as tarefas do seu ano, né? Do período do seu aniversário, não do ano 2023, tá? Mas do seu ano pessoal, né? Que você precisa cumprir para você evoluir, para você conseguir ir pro seu próximo nível, sabe? E isso envolve vida profissional. Tem ano que tá mais focado no profissional, tem ano que tá focado mais no pessoal, tá focado na saúde, né? Assim, eu já tive anos, assim, igual sem ser 2023, 2022, né? Que a minha revolução era toda olhando pra saúde, né? E aconteceram várias questões, quem tá mais próximo aí acompanhou, né? O tanto de desafio de saúde que eu tive. Mas tô viva, tô aqui, tô pronta para contribuir com quem quiser olhar para essas questões também de maneira sistêmica, né? Enxergando tudo como parte do seu próprio processo de evolução, tá? Ah, pois quero fazer, faço aniversário em outubro, que legal! Quero fazer o meu, é esse mês, que bom, Milda! Que legal, gente. E depois desse período, Dani, pode fazer? Então, poder pode, tá? Né? E tudo depende também do grau, né, de interesse da pessoa, né, naquele assunto, né? Eu mesmo faço em qualquer época, né? Eu fico lá apurrinhando a pessoa que faz a minha revolução pra ela fazer antes. Esse ano eu consegui, né, dar uma engrupida nele. Ele fez um pouquinho antes, ele fez em janeiro, né? Porque eu tava ali no período de túnel, falando, olha, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Porque profissionalmente não tá legal, tá travando tudo, eu não consigo mais falar sobre as coisas que eu falava antes, eu não sei mais agora do que eu quero falar, não tem nada transbordando, porque assim, gente, pra vir aqui, né, fazer live, pra fazer post, pra empreender online, tem que ter alguma coisa transbordando, senão você não consegue falar daquilo. Né? Então, assim, nada do que eu fazia transbordava mais. Tava tudo, né? De você olhar assim e falar, ai, meu Deus, vou vender um curso pra essa menina aqui, essa menina nem tá pronta pra fazer isso, sabe? Assim, eu me sentia mal, me sentia assim, sabe? Ao invés de ajudando a pessoa, atrapalhando ela, deixando ela ficar com caraminholas, com coisa que não era pra ela ali naquele momento, sabe? Isso começou a me incomodar demais da conta. Né? E foi aí que eu fui buscar uma nova forma de trabalhar, de transformar a vida das pessoas. E eu tô muito feliz aqui com o meu novo momento, né? Vocês vão ouvir falar muito sobre astrologia. Claro, né, que vão ficar curiosos, porque eu vou mostrar partes, né? Eu não tenho como chegar aqui e ensinar tudo sobre astrologia, até porque, gente, o conteúdo é extremamente denso, né? Assim, formação em astrologia tem 200 horas pra vocês terem uma noção, sabe? Assim, é muito, muito puxado, é muito profundo, né? E assim, na minha opinião, é a ferramenta mais profunda que eu já encontrei, né? Mais assertiva também, apesar de não ser determinista. Então, assim, não é uma ferramenta que você olha e fala assim, ó, você vai ser bombeiro, ou você vai encontrar o seu amor no dia 15 de novembro. Não existe isso, tá? Mas é extremamente assertivo em mostrar um caminho, em falar, olha, você não vai olhar pra isso aqui, você tem que olhar pra isso aqui se você quiser progredir profissionalmente, sabe? Não adianta você querer dar volta e ir por outro caminho, porque o que você tem de habilidade é isso aqui, você tá indo pra esse lugar aqui, que é o seu meio do céu, você tem esses recursos e enquanto você não amadurecer, enquanto você não olhar pra isso, você vai continuar extremamente limitado, né? E isso independente da área. A Minda tá perguntando, mas o mapa é diferente da Revolução Solar? Sim, são duas coisas diferentes, tá? O mapa, ele fala de toda a sua existência, da primeira vez que você respirou, né, até o seu último suspiro. É uma foto que tiram do céu na hora que você nasceu, sabe? Então, por isso é tão importante ter a hora exata do nascimento. Gente, tem que olhar na certidão, tá?
Tem que olhar lá na certidão, ver que hora exata você nasceu, pra gente conseguir ter acesso ao seu mapa astral, que também é sinônimo de mapa natal, tá? E aí a revolução solar é uma outra coisa que você faz uma vez por ano, né? Perto do seu aniversário, de 2 meses antes a 2 meses depois, pra você enxergar aí uma missão, né? Na verdade, são 8 missões. As 8 missões que você vai ter no seu ano, naquele período, para você continuar evoluindo dentro do seu processo de mapa natal lá, que vem todo amplo, né? Falando de uma vida inteira. Para vocês terem uma noção, né? A minha professora de astrologia, ela tem 68 anos. E, assim, a primeira vez que ela teve acesso ao mapa dela, ela tinha 28, né? Assim, tem mais de 40 anos que ela trabalha com astrologia, né? E ela fala que ela não entendia nada. Então, assim, é totalmente natural, quanto mais nova a pessoa for, não entender algumas partes do mapa, né? Olhar e falar assim, isso não faz sentido, né? Mas não faz sentido ainda, né? Fará sentido em algum momento, porque o mapa, ele traz uma visão muito ampla, né? De toda a sua existência, né? E aí, na hora que você chega com a Revolução Solar, você vai como se fosse com uma lupa, sabe, sim? Beijo, meu amor! Você coloca uma lupa ali naquele período de um ano, né? E nas ações que você vai ter que seguir, se você quiser continuar no seu processo de evolução, né? E de conquistar as coisas que você quer pra sua vida e que vieram como missão aí pra você nessa existência, tá? Então, assim, a Revolução Solar, ela é extremamente assertiva. Dá pra fazer Revolução Solar sem fazer o mapa? Não. Porque você pega o mapa e compara com a Revolução Solar pra saber como é que vai ser aquele ano. Né? Então é muito importante primeiro fazer o seu mapa, né? Ou já ter feito de alguma forma com outra pessoa, já ter familiaridade com o que tá lá, para depois fazer uma revolução solar. E eu, no caso, né, que vou analisar, de qualquer jeito, quando eu pegar a revolução solar de alguém, eu vou ter que olhar para o mapa dela antes, para entender onde que eu tô, né? Para eu entender ali o contexto, o amplo, para depois ir lá com a lupa e enxergar como é que vai ser aquele período ali de um ano, de 12 meses apenas, tá bom? Gente, é isso, resolvi mudar. Me aguentem aqui agora falando de astrologia, né? Sim, estou atendendo como terapeuta também, coisa que já fiz a vida inteira, né? Só que nunca de maneira profissional, de falar assim, sou terapeuta, agora eu saí do armário, já me assumi. Sim, faço terapia, né? Quem quiser agendar a sessão de terapia também, pode mandar mensagem, tem lá no link da bio, né? O espaço para me chamar no WhatsApp, que a gente vai conversar. Que tipo de terapia que você faz, Dani? Terapia sistêmica, tá? Eu, inclusive, já formei muitas pessoas, né? Exatamente nessa área. Eu e Flavinha, a gente tinha uma formação que chamava Fluxo. Na verdade, a gente tem, né? Esses dias entrou uma pessoa nela. E assim... pra mim vai ser um prazer poder contribuir com vocês, sabe? Poder usar não só o meu lado aqui de mentora, de vir, de falar, mas também de ouvir, né? De colocar o foco no outro. A Thaís tá falando que vai me aguentar sempre. Maravilhosa! E, gente, se tiver alguém que não curte, que não aguenta essa parada e tal, tá tudo bem parar de seguir, né? Uma das coisas que eu ouvi da pessoa que faz minha revolução foi: Dani, você tá num momento de total desprendimento do ego, sabe? Você não tá nem um pouco preocupada se, vão te aprovar, se não vão, o que vão pensar de mim, sabe? Vou perder seguidores. Eu não tô nem aí pra isso, entendeu? Né? Assim, eu quero que fiquem as pessoas que realmente se conectam com essa nova forma, né? De impactar a vida, de trazer mensagens positivas e que te façam enxergar como é que a vida pode ser mais tranquila, né? Como é que a vida pode ser mais fluida. Renata tá falando que ela é da Fluxo, tá vendo? Pra vocês verem, né? Que a gente forma terapeutas por aqui, né? E agora tá na minha hora de sair do armário e de cuidar de pessoas, né? Que é o que meu mapa fala que eu faço de melhor e tenho certeza que é isso mesmo, né? Nunca devia ter parado de ter esse contato tão próximo, porque é realmente o que eu gosto de fazer e o que transforma a minha vida, né? Não só a vida das pessoas que estão na minha frente, mas principalmente a minha, né? Porque a gente se transforma através do contato com o outro. E isso é muito bonito. Obrigada, Fê! Saudade de você, lindeza! Beijo grande pra todos, live encerrada. Toda quarta-feira pretendo vir com lives aqui. Vou falar sobre astrologia. Hoje vim falar dessa mudança, porque eu sei que tem muita gente querendo mudar, querendo, né, trabalhar com coisas diferentes, precisando de coragem pra isso. E tô aqui, né, pra dar essa permissão pra vocês. Se eu posso, você também pode. É só uma questão realmente de você se movimentar, de ter clareza pra onde você tá indo, né, e de usar os recursos que você tem pra fazer... para seguir esse chamado, para fazer algo, né, com muito mais sentido para você e para o mundo também.
A Agda tá falando, tudo inclusive começou a mudar comigo a partir da Fluxo. Maravilhosa. Obrigada pelo carinho, gente, por cuidarem tão bem de mim. Fico feliz demais de ser acolhida, né, nesse momento de mudança, né? Graças a Deus agora acabou esse negócio de túnel. Saí do túnel, estou aqui, né, mais exposta do que nunca e disposta a contribuir com vocês, tá bom? Beijo grande pra todos. A gente se vê lá nos stories, né, nos posts. E quarta-feira que vem eu volto para fazer uma nova live falando sobre astrologia. A Agda tá falando que foi com a Fluxo que ela fez a constelação familiar e começou a fazer total diferença. Sim, constelação familiar também é maravilhoso. Eu sempre faço, sempre indico. Né? São ferramentas que a gente tem de autoconhecimento e que estão aí disponíveis, né? É só você pegar. É só você falar assim, sim, eu quero olhar para dentro, eu quero me entender melhor, eu quero entender qual é a melhor forma que eu tenho de trabalhar, de me relacionar com as pessoas, com os meus filhos, com o meu marido, né? E, gente, faz muito mais sentido depois que a gente se acolhe, que a gente se aceita do jeito que a gente é e que a gente usa os nossos recursos. É isso. Chega, já tô danielando, eu tenho que atender. Beijo pra vocês! Vou lá fazer o mapa da Isabela que ela já tava esperando. Tchau, tchau!